Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à quarta temporada do podcast Café com Fia. Eu sou Andréa S. Costa e hoje eu tenho o prazer de trazer para discutirmos um tema interessante e muito importante dentro dos fundos imobiliários, que realmente faz parte da cultura brasileira. Sim, o nosso convidado é o Felipe Teatini, gestor do XPML11, um fundo aí que é um dos líderes no segmento de shopping, com uma visão bem interessante, bem inovadora aí. Não é à toa que tem um dos maiores patrimônios e também um dos fundos aí mais líquidos da nossa bolsa. Felipe, seja muito bem-vindo. Deixa eu te agradecer de pronto aqui a sua presteza para estar aqui conosco e, vamos conversar aí sobre o fundo, sobre o shopping, sobre esse mercado aí tão Vamos. interessante. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco da sua trajetória. Combinado, Andréia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né, para a gente aqui. Para mim é um prazer participar. É, eu vi recentemente que você teve com uma entrevista também com o André Mazetti, que para mim é um dos melhores gestores de crédito imobiliário que a gente tem no Brasil. É um grande líder e mentor aqui de todo o time da XP, né? Sou muito fã da pessoa e do profissional que o André é. Bom, eu sou o Felipe Teatini, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, numa asset de fundos imobiliários no Rio de Janeiro, que não existe mais, chamada SDA Gestão de Recursos, que me deixou muitas boas memórias e experiências boas e ruins profissionais. Depois trabalhei 2 anos na Vinci, eu passei meio ano no back-office, depois fui para a área de gestão de patrimônio, e tive uma oportunidade de sair do mercado financeiro e um amigo meu que me indicou para uma vaga na BR Malls para trabalhar na área de finanças corporativas. Eu nunca tinha visto EBITDA, FFO, nunca tinha trabalhado com dívida corporativa na minha vida e quase aos 30 anos eu comecei a ver isso. E foi uma experiência incrível. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com profissionais espetaculares. O meu primeiro chefe, Gustavo, foi um grande também mentor na minha carreira. Derek também, que hoje está lá na Mall Plaza, um queridíssimo. E depois de 3 anos na holding da BR Malls, eu tive uma oportunidade, por uma questão pessoal, de vir morar em São Paulo e pedi a transferência pela empresa e a BR Malls me mandou para o Shopping Jardim Sul, onde eu pude trabalhar por um ano no chão de fábrica, né, vamos dizer assim. Então, tive essa experiência ali na ponta também, no empreendimento, e, de fato, o shopping é um bicho muito curioso, muito, muito diferente e apaixonante. Eu já gostava muito dessa indústria na época da BR Malls, na holding, mas trabalhar na ponta realmente é um negócio diferente. E aí eu tive uma oportunidade, o Pedro Carrais, que é hoje o responsável por toda a área imobiliária da XP Asset, ele trabalhou na BR Malls e numa mensagem assim perdida, ele mandou num grupo de WhatsApp que eu fazia parte, que ele estava colocando um fundo de pé e que ele precisava de uma pessoa para ser o braço direito dele, uma pessoa que idealmente tivesse experiência no setor de shoppings. Na hora eu respondi a mensagem porque eu vi ali uma oportunidade de juntar minhas duas experiências, né? Tanto a experiência no mercado financeiro quanto a experiência no setor de shopping center. Eu acho que a mágica do fundo imobiliário, eu falo muito isso com o pessoal mais novo, né? Minha primeira experiência no mercado era derivativo, curva de juros, câmbio. É um negócio muito virtual, né? Muito distante da realidade. Mas o fundo imobiliário ele te traz para a economia real. Ele é exatamente a junção do mercado financeiro com a economia real. Então, essa oportunidade de fazer um investimento, acompanhar a obra, inaugurar, ver o crescimento do resultado, isso é muito mágico, assim. Isso é muito legal e hoje eu entrei no XP Malls no início de 2018, o fundo tinha 2 meses. E hoje, conforme o Carrás se consolidou como o responsável por toda a área imobiliária da XP, ele tem gestores tocando, né, os produtos, os mini nichos, né, que a gente tem aqui: shopping, lajes, galpão, agro, crédito, FOF.
e eu fico responsável por essa área de shopping e varejo aqui dentro da XP Assets, tá? Então, dentro da equipe do Carrás. É isso. Maravilha, uma larga experiência aí no mercado, principalmente aí em relação ao shopping. Na verdade, você passou por diversas áreas do mercado financeiro, né? Dá para ver, né? A experiência tá chegando, a conta tá chegando aqui, né, André? Então, o cabelinho não mente. São muitos anos aqui já de mercado e de shopping que a conta já chegou aqui no cabelo. Não tem como escapar disso, né, Felipe? Mas qual que é a estratégia, né, de crescimento do XPML, esse fundo que já é gigante, né, a longo prazo para explorar novas oportunidades no setor de shopping? Por que eu pergunto isso? Teve uma transformação, principalmente pós-pandemia, né? Os shoppings eles tiveram que fazer essa reestruturação, essa reformulação, trazer coisas novas. Claro que faz parte da cultura brasileira de ir em shopping, eu particularmente adoro, né, é gostoso, é um lazer diferente, tá, né, com ar-condicionado, segurança, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas ele tem muita coisa para acontecer ainda. Como é que você vê, qual é a estratégia, como é que você, com essa larga experiência aí, pode falar a respeito? Maravilha. Primeiro, especificamente o XP Malls, né? O nosso fundo ele tem como premissa a aquisição de shoppings relevantes, dominantes nas suas respectivas áreas de influência, idealmente em capitais ou cidades importantes, né? Cidades relevantes. Exemplo, a gente tem shopping em Guarulhos, em Duque de Caxias, o Catarina, que fica em São Roque, mas eu diria que está dentro dessa macro região de São Paulo. A gente vai, tudo mais constante, comprar o Jundiaí agora com a Multiplan, que é um shopping que está ali no meio do caminho entre São Paulo e Campinas, também eu diria que está dentro dessa macro região de São Paulo. É, e também shoppings que sejam administrados pelos principais administradores de shoppings do Brasil, né? Então, toda vez que a gente encontra oportunidades com essas características, a gente avalia para fazer uma aquisição, para trazer para o portfólio do fundo. A gente tem uma preocupação para que as nossas transações, de forma consolidada, sempre agreguem valor para o fundo em termos de qualidade, né? Em termos de geração de resultado, em termos de indicadores operacionais, seja num primeiro momento, seja no médio e longo prazo. Então eu falo muito isso porque esse ano foi um ano de transformação importante para a gente. O fundo cresceu, o fundo dobrou de tamanho esse ano. A gente captou quase 3 bilhões de reais entre janeiro e abril. E a gente fez aquisições que aumentaram o fundo, que melhoraram a qualidade do resultado do fundo, mas que nesse primeiro momento acabaram gerando um pequeno impacto nos números de NOI por metro quadrado, né, que é o resultado operacional líquido por metro quadrado, e vendas por metro quadrado. Quando a gente olha os relatórios dos últimos 2 meses, a gente vê que teve uma pequena queda em relação ao número de agosto e de julho de 2024 sobre agosto e julho de 2023. E isso em função da entrada na base do fundo de shoppings muito grandes, com participações muito grandes. Também é uma consequência do crescimento do XP Malls, né? O XP Malls, conforme ele vai crescendo, é natural que a gente procure participações que façam a diferença para o cotista. E se eu comprar um shopping com 50, 100, 150 milhões de reais, não vai mexer o ponteiro para o meu cotista. A verdade é essa. Eu vou ter 1 centavo a mais, 2 centavos a mais. Eu estou buscando transações que mexam o ponteiro, que façam a diferença. Então, essas transações são de 250, 300 milhões de reais e por aí vai. Então, qual que é o limite do XP Malls? Oficialmente, pelo regulamento, é 20 bilhões de reais. Não acho que a gente consegue chegar a 20 bilhões de reais no estalo, mas considerando as oportunidades que hoje existem no mercado, daria para a gente ter um tamanho maior, sem dúvida nenhuma. Hoje, me parece que o mercado está bem desafiador e difícil de imaginar uma captação, mas oportunidades existem. Então, eu diria que mantendo o nível de qualidade do fundo, o nível de qualidade da gestão, o acompanhamento dos shoppings, daria para a gente chegar a 9, 10 bi de tamanho sem mudar muita coisa, né? Hoje a gente tem um time muito redondo, enxuto, mas muito próximo. A gente tem uma relação muito boa com os nossos sócios, nossos shoppings. Então,
eu diria que a gente conseguiria chegar nesse tamanho com uma certa tranquilidade, sem mexer muita coisa, desde que fizesse sentido em termos de qualidade para o portfólio. Considerando a indústria em si, né, que eu acho que a sua pergunta acabou tendo dois focos, XP Malls e a indústria, eu acho que o setor de shoppings ele tem muito para acontecer ainda, né? A gente é o que você falou, o brasileiro ele é muito chopeiro. Eu sou carioca, carioquérrimo, mas se eu não estou na praia, eu estou no shopping. E meus amigos a mesma coisa, assim. Então, é, a gente tem, assim, Brasil afora, uma necessidade, uma vontade muito grande de ir nesses empreendimentos. A gente tem excelentes shoppings Brasil afora, mas temos muitos shoppings ruins também, né? Hoje a gente está falando de 600 shoppings no Brasil. Eu diria que 100, 120 são bons, não tem muito mais que isso. Então, o horizonte de oportunidades ele é relativamente restrito, relativamente restrito. Então, eu acho que eu diria, né, que depois de quase 7 anos, uma das maiores virtudes do XP Malls foi conseguir, dentro das oportunidades disponíveis no mercado, fazer aquisições que agregassem valor, que melhorassem a qualidade do fundo desde a primeira, né? E daqui para frente, acho que a tranquilidade que eu gostaria de passar, que eu acho que o investidor tem que ter com a gente, é que não faz sentido a gente mudar o que a gente fez até aqui. Olha o que o XP Malls construiu até aqui, a qualidade do portfólio, o nível de geração de resultado, a valorização patrimonial que o fundo teve, mesmo tendo passado por uma maior crise da história do varejo internacional, que foi o Covid. Então, assim, que sentido faria a gestão da XP canibalizar esse produto tão qualificado só para crescer mais 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, num fundo que já tem 6,5 bi? Não faz sentido. Então, eu acho que a maior prova de que a gente vai continuar fazendo isso é o nosso histórico, né? Eu gostaria de acreditar que as pessoas conseguem ter essa visão. Você falou algo bem interessante, Felipe, que tem mais ou menos 600 shoppings, mas aqueles que se adequam ao regulamento, né? Ou seja, a tese de investimento é mais ou menos 100. Então tem muito ainda para ser feito nesse mercado, construído, melhorado, para que realmente os fundos, não só o XPML, mas os outros também consigam aí crescer nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a nossa indústria ela está numa maturação, né? A gente vê muito isso. Eu falo muito disso quando a gente olha o relacionamento que os fundos imobiliários criaram e vêm criando e ampliando com as empresas que administram shoppings, né? As grandes empresas que sempre estiveram nesse setor, tanto as listadas quanto as não listadas. Você pega ali as listadas Multiplan, Iguatemi, Allos, que englobou a BR Malls e a Sonai, né? Aliança BR Malls e Sonai numa companhia só. Não listada a gente tem Ancar, por exemplo. Então, a gente, que é a maior administradora de ABL do Brasil, então a gente tem excelentes players nesse mercado que cada vez mais têm sabido trabalhar em sociedades e fazer aquisições junto com os fundos imobiliários. Então, acho que a nossa indústria ela tem muito a evoluir ainda, mas ainda tem muitas boas oportunidades em diferentes nichos, né? Então, você tem fundo no mercado que tem uma preocupação maior em ter quantidade de shopping do que ter shoppings grandes, né? Então, faz sentido, pode fazer sentido dentro de uma estratégia, pode fazer sentido. Você tem outro fundo que casa muito a gestão de ativo imobiliário, físico, shopping, com ativo financeiro, cota de fundo, que trada muita cota dentro do resultado do fundo. Também tem valor, assim, não tem certo e errado, né? Eu bato muito nessa tecla, não tem certo e errado, tem produto para todos os gostos. E eu diria que dentro desse nicho de shopping, puramente shopping, ativo real, tudo mais, é onde a gente quer estar posicionado aqui como XP Malls. Como é que a gestão está mitigando os riscos, né, versus aí relacionados à vacância, inadimplência, que a gente sabe que é o fantasminha que assombra os fundos, principalmente aqueles de tijolos. Como é que está sendo feito aí no XP Malls? Eu acho que esse é um ponto que ele corrobora muito a nossa tese, né? No final do dia,
quais são os ativos que, mesmo numa crise, vão sofrer menos e, numa recuperação, vão crescer mais. São naturalmente os melhores, óbvio, aqui, sem entrar no mérito de qual setor especificamente, mas quanto melhor a localização, quanto maior a força, o tamanho, a pujança do empreendimento, menos ele vai sofrer numa crise, mais rápido e melhor ele vai sair de uma recuperação. Então, como a nossa tese sempre foi ter os melhores shoppings, ou pelo menos nas grandes transações, trazer sempre ativos muito qualificados, ainda que viessem outros um pouco menos juntos, né, para equilibrar a conta, eu diria que a tese ela se provou muito correta, porque a gente deu, entre muitas aspas, uma sorte que foi ter vivido uma crise gigantesca, que provou a nossa tese no terceiro ano de vida do fundo. Porque quando a gente olha assim, quem mais sofreu em termos de indicadores operacionais, em termos de distribuição de dividendo, e quem menos sofreu e quem mais rápido se recuperou foi o XP-Malls. Não é por isso, não é por menos que hoje a gente tem um nível de distribuição de resultado mais quase 15% acima do segundo maior distribuidor de dividendos do fundo, da indústria de FIIs de shoppings, né? Então, eu acho que a melhor forma de você se proteger desses riscos é você ter bons ativos. Os bons ativos são mais caros. Então, tem um equilíbrio aqui, né? Assim, é o que eu sempre falei. Num cenário tudo mais constante, seria natural imaginar que o XPMOL distribuiria marginalmente menos dividendo do que seus pares. Um pouquinho menos. Seria natural, porque como a gente pagou mais caro pelos shoppings, o que sobra de dividendo é um pouco menos. Mas a crise foi importante porque ela quase que equalizou essa situação. Então, em relação aos competidores, né, os outros FIIs. Então, a tese se mostrou muito correta. Assim, eu acho que a nossa experiência, tanto minha quanto a do Carrás, né, que é o fundador do fundo, efetivamente, que trabalhou 10 anos na BR Malls enquanto eu trabalhei 4, como a gente viveu uma empresa, viu coisa boa e coisa ruim acontecendo, aquisições boas, aquisições ruins, gestão boa, gestão ruim, a gente conseguiu capturar as boas oportunidades. Obviamente, nem todas foram acertadas, a gente também errou, mas eu diria que na média, ou no bottom line, até aqui tem feito sentido e essa escolha de shoppings mais fortes, dominantes, se mostrou correta para lidar com esse tipo de risco e de preocupação. Em relação ainda a essa questão aí, nós falamos de risco, né? Mas planos para melhorar justamente a eficiência e o retorno sobre o capital investido, né? Que é, que é algo ali que realmente os investidores eles ficam de olho, né? Aquele como que vai ser o meu rendimento, né? Como que vai acontecer, o que vai aumentar, que é realmente o que os investidores, pessoas físicas, ficam bastante de olho, né, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. É uma pergunta interessante, porque hoje eu diria que a gente está num nível de distribuição bem parrudo, né? A gente está falando nesse preço, hoje, eu vi a cota bater R$ 104. Eu acho uma loucura isso, assim. E a gente está chegando a um dividend yield de quase 10,5, né? Então, realmente, para um produto dessa qualidade, que obrigatoriamente vai distribuir dividendo todo mês, que é uma grande diferença nossa em relação às empresas listadas, eu acho muito barato, assim, sinceramente. Então, ou seja, eu acho que a gente já está fazendo um nível de distribuição bem interessante. Sempre tem como aumentar, né? Sempre tem como melhorar. Mas hoje eu vejo essa melhora vindo de aquisições que trariam um retorno ainda maior para o fundo e de desenvolvimento de expansões do nosso portfólio em shoppings que são muito qualificados. A gente fala muito disso, né? O nosso fundo tem essa tese da expansão e do desenvolvimento, que eu acho que é um dos diferenciais do XP Malls também em relação à indústria. Você pega os 2 dos 3 principais shoppings do fundo, fizeram expansões relevantes inauguradas no ano passado, tanto Cidade Jardim, em São Paulo, quanto Catarina, em São Roque.
E essas inaugurações, né, essas expansões, elas, num primeiro momento, elas machucam o resultado, elas machucam o dividend yield, porque aquele dinheiro não está rendendo nada, não está gerando retorno, né? Eu estou colocando na obra. Mas depois que isso inaugura, primeiro que você tem uma reavaliação a mercado daquele investimento que você fez caixa, então isso gera um impacto patrimonial importante. Segundo que você tem uma geração de resultado muito mais eficiente de qualquer aquisição que você fizer. Uma expansão, ela sempre tem um retorno muito maior do que uma aquisição a valor de mercado. Obviamente, desde que a expansão seja de um shopping bom, que tenha demanda para ser expandido, né? E quando a gente olha os shoppings que a gente expandiu, foram justamente dois dos melhores. Os que a gente tem projetos de expansão são outros dos melhores. É o Shopping da Bahia, o Internacional Guarulhos, o Cidade de São Paulo, na Paulista. A gente não vai fazer expansão em shopping que não é muito qualificado ou que tem algum desafio nesse momento. Mas os shoppings que estão performando muito bem e são geradores de resultado fortes, vão ser avaliadas expansões e eu diria que esse é um dos caminhos para aumentar a geração de dividendo do fundo, né? Então, seriam aquisições qualificadas, com parcelamentos de preço, com sellers finance, como a gente tem feito, e desenvolvimento, né? Expansões que ampliem a geração de resultado dos principais ativos do fundo a níveis de retorno muito acima do que custaria comprá-los a valor de mercado. Você colocou, Felipe, a questão de que a expansão ela se torna muito interessante versus você adquirir um shopping. Até vocês fizeram uma captação muito interessante esse ano, como você pontuou no início do nosso bate-papo. A questão do mercado hoje, eles não está tão favorável para emissões, enfim. E aí vem aquela pergunta que nunca quer calar do investidor, que é em relação à emissão, né? Em relação ao VP, toda essa questão de mercado. Como é que é a sua visão enquanto gestor em relação a isso? Por exemplo, você tem uma grande oportunidade, o que fazer? É uma pergunta muito interessante, é uma discussão muito interessante. A minha visão como gestor é que o ideal seria que a gente não tivesse assim uma preocupação tão binária quanto a uma emissão abaixo do valor patrimonial, né? Assim, uma emissão, enfim, abaixo do VP. É ou sim ou não, né? Criou-se essa verdade na nossa indústria. E hoje a gente realmente não consegue imaginar uma oportunidade boa num cenário em que a gente tivesse a cota patrimonial acima do valor da cota mercado, da gente fazer uma emissão abaixo do VP. Hoje não existe esse cenário. A verdade é essa. Então, a resposta mais correta que eu posso te dar é que a gente perderia a oportunidade. E aí, eu acho interessante, porque provavelmente os cotistas, os investidores, que são tão críticos a emissões abaixo do valor patrimonial, se olhassem a oportunidade, entendessem qual era aquela oportunidade, talvez até topassem fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. Mas, considerando essa verdade que se criou na indústria, hoje eu não vejo o cenário da gente fazer emissões abaixo do VP. O que eu acho que é possível ser feito são emissões no valor patrimonial, sem objetivo de captação. O que eu quero dizer? Se você conseguir encontrar um vendedor de ativos que aceite, que entenda a particularidade do momento que a gente está vivendo e aceite cotas como dinheiro, cotas como preço para venda de ativos, eu acho que podem ser feitas emissões no valor patrimonial para entregar cotas para esses vendedores de ativos em troca de ativos. Então, o que eu quero dizer? Hoje o XPMOL está a R$ 105, mais ou menos, na tela, a cota patrimonial 119. Se a gente anunciasse uma emissão para poder comprar um ativo que o vendedor topa receber cotas como preço, a emissão sairia no valor patrimonial, 119. Eu acho que ninguém botaria dinheiro na emissão. Né? Ninguém do mercado, nenhum cotista, ninguém exerceria o direito de preferência, por exemplo,
a não ser que fosse um investidor gringo, um cara assim que entraria com 50, 100 milhões de reais, uma pessoa física que vai ter ali 1.000, 2, 10, 20 mil, não faz sentido ela pagar 119 num negócio que está valendo 105 na tela. Definitivamente não faz sentido. Se você conseguisse trazer o institucional para o jogo, acho que a conversa já é diferente, porque esse cara talvez topasse botar na patrimonial, porque se ele entrasse no mercado comprando 100 milhões de reais, ele levaria a cota lá para cima também, né? Então, o mercado ainda não tem tanta profundidade assim, apesar do XPMOL já ter um volume bem alto, né, de liquidez. Então, assim, tentando responder objetivamente a sua pergunta, eu diria que hoje o mercado não permite a gente fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Eu provavelmente perderia uma boa oportunidade, mas não faria isso. Por outro lado, a gente tem tentado trabalhar considerando a quantidade e a qualidade das oportunidades disponíveis no mercado hoje, a gente tem tentado trabalhar essa dinâmica de entregar cotas como preço. Apesar de que isso tem algumas particularidades, naturalmente, né? No final do dia, tem que entender, tem que lembrar que o vendedor do ativo está recebendo cotas a 119, a 120, sendo que está a 105 na tela também. Então, ninguém, assim, não tem almoço grátis aqui nesse Brasil, não tem almoço grátis em M&A, né? Então, essa conta ela é dividida de alguma forma. E como é que você vê a questão de alavancagem? Questão de alavancagem. Eu acho que é outra também, eu acho que é uma outra barreira que criou-se aqui no Brasil. A gente viu aquele cenário um pouco desafiador que a gente viveu ali em 2021, 2022, né? Níveis de alavancagem batendo 35%, 40% do patrimônio dos fundos, que machuca porque o custo da dívida é muito alto aqui no Brasil, né? Eu sempre bato nessa tecla, todas as lives que eu faço, eu falo disso. A nossa indústria de fundos imobiliários criou, em função desse benefício fiscal, dessa isenção da tributação do rendimento, criou um capítulo novo no livro-texto de finanças corporativas, que o meu cost of equity é mais baixo que o meu cost of debt. O que não é uma verdade numa empresa listada, numa empresa, por exemplo. Então, do meu lado, faz mais sentido eu fazer uma emissão do que eu tomar uma dívida, né? Só que, de novo, se a cota patrimonial está R$ 15 acima da cota mercado, não tem emissão. Então, para poder viabilizar uma boa transação, uma boa aquisição que vai fazer sentido, ou o vendedor tem que topar receber cotas R$ 15 mais cara do que o preço de tela, ou a gente tem que tomar uma dívida para fazer. Não tem outro cenário, infelizmente, hoje. Então, se eu dissesse para você que isso não tá, que a gente não pensa nisso, a gente pensa, é óbvio que a gente pensa, né? O XPMOLs tem aproximadamente 500 milhões de reais em dívida efetivamente, e 1,5 bi em caixa hoje, né? Então, nossa dívida líquida ela é super negativa hoje. Mas se você considerar todas as aquisições que a gente ainda tem a pagar, a dívida bruta do fundo, ela vai para 6, 7% do fundo. Me parece pequena num produto desse tamanho e dessa qualidade. E aí você pensa, poxa, eu vou deixar passar uma oportunidade imperdível de uma aquisição num preço espetacular, porque se eu anunciar que eu tomei uma dívida de 300, 400 milhões de reais, as pessoas físicas vão ficar bravas comigo e vão vender minha cota? Não faz muito sentido, entendeu? Eu preciso olhar para o médio e longo prazo, entender que em alguns momentos uma alavancagem vai viabilizar boas aquisições e permitir que a gente continue crescendo o fundo, agregando bons ativos para o portfólio. Então, eu acho que aqueles níveis de alavancagem que a gente viu em 21 e 22, eles viraram uma barreira de fato. Assim. Não acho que a gente vai ver os fundos batendo 35%, 40% de alavancagem de novo. Mas eles terem 15%, 20%, né, de dívida bruta sobre o PL, me parece natural para viabilizar boas aquisições. E dependendo do tamanho do fundo, isso não prejudica o resultado, muito pelo contrário, né? Isso acaba agregando valor ali para o todo.
O interessante é que eles compreendam realmente como é que é a sistemática, né? Esse é o grande X da questão, né, Felipe? Essa é a grande questão. Por isso que a gente precisa de bons influenciadores e palestrantes e lives como a sua para ensinar o mercado que tem algumas que a gente precisa desmistificar, né? Desmistificar algumas coisas, como, por exemplo, emissões abaixo do VP, ou níveis de alavancagem e tudo mais. Por isso que é importante esse seu trabalho. Obrigada, realmente. E trazer informações, né? As pessoas físicas precisam entender essas informações e o que que realmente isso vai impactar ali na frente, né? Sempre risco versus o retorno, né, Felipe? Sempre risco versus retorno. Como é que o fundo está avaliando o cap rate, né? Que é outra dúvida que o pessoal também não entende. O que que é o cap rate? Qual que é a influência dele? O que que em relação às aquisições recentes, né? Qual que é o impacto disso na distribuição? Tem como você passar um panorama a respeito disso também? Tem, claro. Uma conta simples para a gente fazer. Hoje, os XPMOLs, nesse preço, nesse nível de preço, que, de novo, eu reforço, na minha visão, está muito descontado, está distribuindo 10,5 de dividend yield. 10,5 de dividend yield. Lembra que a gente cobra 0,75 de taxa de administração, né? Então, para conseguir distribuir 10,5 de dividend yield, os meus shoppings estão gerando 11,25 de resultado, porque 0,75 fica no meio do caminho para pagar tanto a gestão quanto a administração, a escrituração, auditoria, envio de documento para cotista, é uma série de custos que está dentro desse 0,75. Né? Então, a grosso modo, a gente está falando de que o nosso portfólio está rodando a 11,25. Eu não conheço nenhum shopping, nem ruim, shopping bem ruim, que seja transacionado a um cap rate maior do que 11,25, sendo bem transparente. Então, se você for pela matemática simples, assim, se eu tenho um portfólio que roda a 11,25 para conseguir entregar um dividend yield de 10,5, qualquer aquisição que eu faça abaixo de 11,25, ela dilui o resultado, ela prejudica o resultado. Se isso for uma verdade, ninguém nunca mais vai fazer nada. Só que qual que é o ponto, né? No final do dia, a gente está falando de um investimento que tem que ser analisado numa ótica de longo prazo. A gente está falando de um dividend yield hoje que está muito alto porque o preço da cota está muito machucado. Se a gente olhar para um médio e longo prazo, fazer aquisições a cap rates de 8, 8,5, que eu tirando a taxa de administração, ficariam em 7,25, em 7,75, alguma coisa assim, fazem sentido, porque são shoppings que são desejados por todos os investidores, todos os players de shoppings do Brasil. Shoppings que, no longo prazo, vão gerar um retorno patrimonial e, quando forem vendidos, vão pagar essa conta por meio do ganho de capital. Porque, no final do dia, esse que é o problema do dividend yield mensal. As pessoas se prendem muito à distribuição mensal de dividendos e não olham para o médio e longo prazo, para o ganho de capital que esses ativos vão gerar para elas. Então, a gente tem que entender que esses grandes e bons ativos que estão sendo transacionados hoje no Brasil, não tem como eles saírem a 11,25. Ninguém vai vender um pátio Higienópolis a 11,25 de cap rate. É impossível isso. O cap rate do pátio Higienópolis vai ser 7, 7,5 no melhor das hipóteses. E ainda assim faz muito sentido comprar, porque o ativo ele é irreplicável. Não tem como você construir um outro pátio Higienópolis. Ele é irreplicável, ele vai estar para sempre lá, crescendo no mínimo inflação mais alguma coisa aos próximos 50 anos. Então, eu acho que uma das sortes, eu não diria, né, mas um dos melhores virtudes dos XPMOLs hoje é o tamanho. Porque no final do dia, o tamanho me permite fazer aquisições
de shoppings icônicos e irreplicáveis a cap rates mais baixos sem machucar tanto o meu resultado. Porque na matemática ele machuca, é isso que eu quero mostrar, né? A matemática é o que eu falei. Qualquer aquisição abaixo de 11,25, ela prejudica o dividend yield. E hoje não tem nenhum shopping sendo negociado acima de 9. Só que aí a nossa indústria ela é muito evoluída. Eu acho que a gente foi criando mecanismos para tentar emular um pouco esse efeito positivo. Então, por exemplo, o Seller's Finance ele é muito interessante nesse sentido. Porque pensa aqui comigo. O que é o cap rate? Né? É o retorno, né, o resultado daquela aquisição dividido pelo quanto eu paguei por ela, né, no primeiro ano, vamos dizer assim. Se eu tenho uma transação que eu só pago 50% à vista e o resto eu pago depois de mais de 12 meses, no primeiro ano, o meu cap rate ele é o retorno total, porque no final do dia eu já tenho 100% do resultado, mesmo tendo pago metade, ou 60% ou 70% dele, dividido por 50% do cheque. Então, o meu cap rate do primeiro ano é 14, numa transação de 7, se eu pagar 50% à vista. Se eu pagar 70% à vista, ele vai ser de 11, 10,5. E aí você pensa, poxa, ter Pátio Higienópolis, Rio Sul, para citar exemplo de shoppings de um shopping que foi negociado aí no Brasil. Rio Sul saiu a 7,70, com 70% à vista. Se você botar 7,70, 70% à vista, a gente está falando de um primeiro ano a 11. Poxa, no Rio Sul, ter 11% de retorno no primeiro ano é espetacular. É espetacular, assim, é maravilhoso. Então, a gente foi criando ferramentas e formas de tentar maximizar o retorno do cotista nesse curto prazo, porque ele cobra isso da gente. Ele cobra isso da gente. E aí, o meu cotista cobra um nível de distribuição alto. E aí a gente vai e faz o Seller Finance. Aí depois ele vira e cobra. Ah, mas e quando acabar o Seller Finance? Vai cair o dividendo. Então, assim, ele quer um dividendo alto no primeiro momento, mas ele quer shoppings irreplicáveis também. Então, a forma de equalizar isso é tentar equilibrar sempre essas aquisições com Seller Finance, investimento nas expansões, shoppings que vão crescer, venda de ativo, destravando o valor de shoppings que já cresceram muito dentro do portfólio. Você pega o caso do Caxias Shopping no nosso portfólio, a gente dobrou o valor do shopping durante 6 anos na nossa mão e distribuiu todo esse dobro para o nosso cotista. Então, eu acho que é isso, assim, Andréia, né? Assim, é difícil a gente lidar com essa situação do cap rate, porque o setor de shopping ele tem um nível de precificação muito estabelecido. Você não tem shoppings que saem muito mais baixo do que 7, 6,5, talvez um shopping assim muito icônico. Do lado de cima, não vai ter um shopping muito mais barato do que um cap de 9, 9,5. Não tem. Então, dentro desse range, a gente tenta trabalhar a forma da aquisição, o parcelamento, enfim, para tentar maximizar o retorno para o investidor. Exatamente, é uma engenharia da matemática aí para a coisa realmente acontecer. Mas outro ponto, Felipe, que você falou de distribuição de rendimento. Outro ponto que os investidores volta e meia devem te cobrar é em relação ao guidance, né? Muito. Me cobram muito de guidance e eu insisto muito. Eu não sou fã desse conceito de guidance, assim, sendo muito transparente. Eu acho que a gente está num setor que ele é muito volátil e eu acho que o guidance ele também é uma consequência perversa dessas verdades que foram criadas, né, no nosso setor, de que você tem que ter um nível de distribuição estável e crescente para sempre. Né? Então, você pega o histórico do XP Malls, a gente tentou começar o fundo sem ser assim. Você pega nossas distribuições lá de 2018 até 2019, até final de 19, era uma distribuição bem volátil, porque ela representava a realidade daquele mês.
Só que a gente percebeu que a gente estava sendo muito penalizado pela indústria, porque os pares estavam nessa normalização do dividendo, né? E aí a gente começou a jogar esse jogo também. Então hoje a gente acaba jogando o jogo da forma como ele tem que ser jogado, né? Com esse nível de distribuição estável. Então a gente acumula resultado, não distribui tudo que a gente gerou no mês para poder compensar um mês que tem uma distribuição mais baixa. Mas o que eu me prendo muito sempre é o melhor guidance para mim é o estudo de viabilidade das ofertas, né? E a nossa última oferta de abril, que foi para o varejo, para o investidor de varejo, ela dizia que a nossa distribuição no primeiro ano da oferta, que seria de maio de 24 a abril de 25, seria de 91 centavos na média. A gente está distribuindo 92 desde o primeiro mês, então a gente já superou o nosso guidance, vamos dizer assim, né, para tentar falar em guidance, desde o primeiro mês. E isso é uma verdade do XP Malls. Em todas as últimas 7 ofertas, a gente sempre surpreendeu a expectativa. Eu prefiro me ater ao estudo de viabilidade, porque é naquele momento que eu converso com o meu investidor e renovo o interesse, renovo a aposta, renovo a confiança em mim com tudo que eu estou demonstrando para ele. E o meu investidor me permitiu fazer a maior emissão de cotas de um fundo imobiliário na história do Brasil, prometendo 91 centavos de média para eles. E eu estou surpreendendo isso. Então, eu prefiro me prender a isso do que ficar soltando um guidance com uma gordura gigante entre o teto e o piso, só para dizer que eu estou soltando um guidance, entendeu? Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. E agora é um momento marketing do fundo. Então, por que investir no XPML 11? Por que investir no XP Balls, Felipe? Por que investir no XP Malls? Se você pegar um gráfico que compare o retorno total de uma empresa de shopping, qualquer uma delas listadas na bolsa, e o XP Malls, desde o início do fundo, em dezembro de 2017, você vai ver que o XP Malls ganha de lavada, assim, mais de 50% a mais de retorno do que o segundo colocado. Não é só o XP Malls. A nossa indústria de fundos imobiliários, ela é muito eficiente em termos da geração de retorno de um investimento imobiliário. E o nosso setor de shopping, ele tem o comparativo, ele tem o comparável. Se você quiser investir em escritório no Brasil, você tem que investir via FII. Se você quer investir em galpão no Brasil, você tem que investir via FII. Se você quer investir em shopping no Brasil, você pode escolher investir em FII ou empresa. Os FIIs dão muito mais retorno do que as empresas no longo prazo, no médio e longo prazo. Não é por menos que as empresas estão começando a anunciar dividendo mensal, fazer mais distribuições de dividendo, porque elas estão dentro das particularidades e dificuldades que elas vivem, tentando emular o fundo imobiliário. Então, isso é o discurso que eu faço para o institucional, né? Analisa o fundo imobiliário. Hoje o XP Malls tem um nível de liquidez muito alto. A volatilidade do investimento ela é infinitamente mais baixa que de uma ação. O upside, naturalmente, é um pouco menor também, mas o nível de distribuição, você começar um investimento sabendo que você vai ganhar 10,5 se nada acontecer, assim, quais investimentos te prometem isso? Eu não posso falar garantem porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu prometo isso, é o que eu estou aqui prometendo. Então, realmente eu acho que a gente tem um produto muito diferenciado. E para a pessoa física, eu acho que o discurso que eu faria é sempre analise os portfólios, os shoppings, analisem os ativos. Se gastar um pouquinho de tempo analisando a qualidade dos portfólios, pega o XP Malls, tem Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Shopping Internacional Guarulhos,
Shopping da Bahia, Shopping Cidade de São Paulo, Gran Plaza Shopping, Shopping Plaza Tietê Plaza. Esses 7 shoppings, eles são objeto de desejo de qualquer fundo imobiliário, qualquer empresa listada. E o XP Malls tem os 7. Ninguém mais tem nenhum deles, a não ser o pessoal lá da Capitânia, meus queridos amigos da Capitânia, que tem um pedacinho do Catarina. Então, a gente realmente construiu um portfólio muito diferenciado dentro do XP Malls e a gente vai continuar fazendo isso. As próximas notícias, as próximas novidades que virão, se vierem novas, pode ter certeza que vão ser aquisições de ativos qualificados, ativos que melhoram a qualidade do fundo, a níveis de preço que, na nossa visão, fazem sentido dentro do todo. A gente segue trabalhando duramente, incansavelmente, para maximizar o retorno do nosso cotista, e assim a gente vai continuar fazendo. Não tem ninguém aqui nadando de braçada, com preguiça, sentado no tamanho do fundo. A gente está aqui matando um leão por dia para conseguir entregar um produto de qualidade para o nosso cotista, trabalhando duro. E as próximas páginas, os próximos capítulos do fundo continuarão sendo nessa mesma linha de crescimento, com qualidade, com robustez e com níveis de preço que fazem sentido dentro do portfólio. Maravilha. Felipe, gostaria muitíssimo aí de te agradecer novamente por você vir aqui conversar conosco, trazer informações, a sua visão enquanto gestor de um fundo de shopping, analisando aí o mercado como um todo e o que se esperar aí do fundo dos próximos anos, né? Sempre uma gestão ativa. Exatamente. Muito obrigado, Gostaria que, André. Foi um prazer imenso, tá? Eu espero ser convidado novamente. com toda certeza, com toda certeza. Se você quiser deixar suas mídias sociais para o pessoal entrar em contato, alguma consideração final, fique à vontade. Tá bom. Eu sou um cara bem na minha vida pessoal, mas qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, tiver interesse, pode mandar um e-mail lá para o ri@xpasset.com.br, que a gente tem um time especializado. E, obviamente, se for uma pergunta um pouco mais cabulosa, vai chegar para mim para a gente responder. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, Felipe. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigado, André. Felipe. Até a próxima. Tchau, tchau.